Fala galera, tudo bom? Marcelo Forlani aqui. Estamos no Estúdio Almanete com mais uma entrevista especialíssima aqui com pessoas super queridas, Esmir Filho e Sara Oliveira. Obrigado vocês dois que estão aqui. Depois de uma noite maravilhosa, ontem assistimos Homem com H, salas cheias, não sala, salas cheias, todos os cinemas ali lotados de muita gente feliz com o que estava vendo na tela. Parabéns. Eu acho que nem merecia, você conseguiu entregar uma coisa maravilhosa. Esmir é produtor, diretor, roteirista, o que mais que você fez no filme? Chega? Acolhedor, administrador de sentimentos e emoções, o diretor é tudo isso, sim, a gente administra tudo. O que é muito bonito, porque a gente lida com pessoas, né? A gente é equipe juntas, todo mundo num delírio coletivo, assim, muito bem canalizado ali para fazer a vida desse grande artista que é o Ney. Sim. A Sara tá participando do filme e vocês têm uma ligação, né? Faz tempo que vocês trabalham juntos? Vocês se conhecem? Pra quem não conhece, né? Os dois são irmãos. Somos irmãos, mas... Eu falo, mas é irmão de sangue, é mesma mãe, mesmo pai. Não, brincadeira, porque... na verdade, é verdade. É porque às vezes a gente fala, é meu irmão, amigo irmão, né? Aí muita gente... Aí eu falo, mas ele começou a falar, você não acha que é igual? A gente realmente é irmão, eu vi esse moleque nascer. Sim. A gente sempre conviveu muito, assim, foi uma trajetória também que sempre cruzou, né, Sara? Nós três, eu, o Esmir e o Henrique. A gente tem um outro irmão, que é o Henrique César, que é artista plástico, e ele também, ele colabora muito com o nosso trabalho artístico, a gente colabora com o dele, é bonito isso. O Henrique tem uma coisa, a gente é audiovisual, o Henrique é artes plásticas, né? Mas ele sempre faz, né, storyboards ou as artes, sim. A gente pede para ele. O trabalho dele é bem específico, é diferente, mas ele acompanha também de alguma forma, né? Eu brinco que eles são artistas, eu sou comunicadora. A comunicação, no final das contas, né? Tá todo mundo fazendo, né? Sim. Todos vocês estão fazendo. Agora, vou perguntar, a gente tá falando de Ney Matogrosso aqui, qual que é a primeira memória que vocês têm de Ney? Olha, interessante. Eu acho que eu lembro, assim, a nossa mãe escutava muito Ney Matogrosso. E pra mim, a figura do Ney, quando eu vi a primeira vez, eu não vou saber quando, mas eu lembro que me causou um assombro. E não no sentido de achar estranho, mas sentir que eu, em algum lugar, comunicava comigo, mas eu ainda não sabia o que era e não saberia dizer em palavras. Então era aquela figura atraente mesmo, no sentido de quem é esse ser, o que ele está representando. Então eu lembro disso. Visto assim, né, acho que com a música, com a imagem, mas o primeiro show que eu fui do Ney foi engraçado, foi quando ele cantou Cartola. Quando eu fui mesmo. E ele tava todo sóbrio, no Cartola era um outro lugar, eu falei, ué, mas cadê o Ney Matogrosso? Eu fui com a mamãe nos anos 90, ele bem em Mato Grosso, no Canecão. Você foi antes, então, eu não fui. Eu era menina, assim. Lá no Rio... Eu ia a muitos shows com a minha mãe no Rio, no Canecão. Muitos. Vi Elba Ramalho, Lulu Santos, em Mato Grosso. E de shows, assim, vocês terminam, só dando um spoiler pro final, vocês terminam no show. Sim. Aquele show lá no Allianz, gigantesco, maravilhoso. Maravilhoso. Como que foi rodar ali? Tipo, a ideia... Vou começar do começo, vai. O roteiro, tipo, já tinha a ideia já era terminar ali ou foi uma coincidência que, enfim... Olha, eu queria muito entender como seria esse encontro entre Jesuíta e Ney no filme. Tá. Então eu tinha desenhado um encontro deles num lugar que é muito especial pro Ney, que é essa fazenda que hoje o Ney tem. Sim. E que é um lugar onde ele solta animais e ele convive muito, ele é uma força da natureza e ele convive ali, ele tem uma relação muito especial, né, com o mato, bicho e tudo. Então eu queria propor essa relação entre eles, assim, mas originalmente não era isso. Tava escrito, assim, não quero dar spoilers, mas assim, tava escrito esse encontro nessa natureza e por ali acabava o filme. Mas a gente sentiu, assim, assistindo o filme, né, falando assim, olha, a gente tá falando do Ney Matogrosso, a gente quer representar quem ele é hoje, não tem como não trazer o palco, porque o Ney é um ser dos palcos, sempre foi um artista dos palcos. O Jesuíta tem mais de 8 números musicais no filme onde ele está em cena, está no palco. E o que o Ney mais faz hoje é palco, onde ele está hoje. Assim, ontem foi a pré, estava com a gente, hoje ele está em Florianópolis, porque ele vai estar em cena. Então, assim, é impressionante. A gente está aqui acabado e ele vai fazer um show hoje. Ele vai fazer 84 anos e ele vai fazer um show hoje. E a gente está assim... Não, semana passada ou retrasada, eu vi um vídeo
do Ney, tipo, pulando, abaixando até o chão no palco. Ela tava lá, 84 anos. E você, tipo, não, eu não consigo. É impressionante. Então foi por isso que eu falei assim, nossa, tá muito bonito. A gente até filmou o encontro nessa mata, mas a gente falou, tem que ir pro palco. Porque... E aí ia acontecer esse show, que foi uma hora da carreira dele, solo, né? Porque... que foi no Allianz Parque e foi maravilhoso. A Sara estava com a gente também nos bastidores, ela acompanhou tudo, a gente ficou ali no camarim com ele, foi preparando com ele, foi indo, quando ele entrou no palco foi uma coisa interessante, porque nos foi instruído que não poderia entrar a câmera no palco. Tá. E o Azul Serra, que é o fotógrafo, parceiro, maravilhoso, que fez uma linda fotografia no filme, quando o Ney entrou, ele simplesmente, assim, a câmera foi um imã, foi com ele, assim. Então temos imagens inéditas deste show de quem tá atrás ali do Ney curtindo no palco, dentro do palco, assim. E foi uma celebração, assim. Aí todo mundo esqueceu, assim, que existia essa restrição e até o Ney curtiu e a gente teve um final de filme maravilhoso. Então vocês não fizeram o show inteiro, vocês pegaram mais aquela entrada mesmo e o primeiro... Era o bloco na rua. A ideia é agora... Porque cada palco ali, o Jesuíta faz... O Homem de Neandertal, tem o Vira, tem Bandido, né? Tem essas músicas icônicas. Eu acho que a música icônica do Ney hoje, no palco, que há mais de 5 anos ele tá com esse show, né? Nossa, ele vai ganhar o Guinness. Ele faz turnês... a turnê dele é longuíssima e ele só muda algumas coisas e sempre lota show. Eu acho um fenômeno. E é o bloco na rua, né? É o bloco na rua. Chama o bloco na rua e ele canta. Eu quero botar meu bloco na rua, né? O Sampaio. Mas e é engraçado porque ele só muda uma outra canção no repertório e ele continua lotando. Você entende? Você entende que não é uma turnê nova? É muito louco isso, cara. É uma construção, né? Tipo, ele vai somando. Não, e as pessoas querem estar perto da energia dele. É isso. As pessoas vão ver o show do Ney porque elas querem estar perto da energia dele. Elas querem sentir se permitirem a liberdade, o desejo, essas coisas. Então, não importa se a turnê mudou, se mudou o cenário, se mudou o repertório, elas vão ver o Ney. É muito louco, né? Eu acho isso um fenômeno. E por falar em repertório, né? Como que foi escolher as músicas que você ia colocar? Porque acho que essa é uma das coisas mais difíceis. Né? Tipo, tem coisa que ficou de fora que você vai guardar para um extras de DVD, alguma coisa assim, né? Olha, back in the days, né? Quando a gente tinha isso. Olha, de música não, mas eu desenhei essas músicas no roteiro. Então, isso é uma curiosidade bem interessante. Se a gente, quando for publicar o roteiro, alguma coisa assim, as músicas já estão escritas lá, elas estão indicadas, e inclusive no meio das cenas, das descrições, eu coloco inclusive os trechos que eu gostaria que as pessoas estivessem ouvindo enquanto as cenas desenrolam. Cada uma da... Porque eu escolhi a dedo justamente porque o Ney, ele escolhe o que ele vai cantar, ele sempre escolheu o que ele ia cantar, é um amor à primeira escuta, de acordo com o que ele estava vivendo e sentindo. Então, elas fazem uma coluna vertebral, assim, do filme, as músicas, para entrar dentro da vida dele e entender esse diálogo do que ele está vivendo com que... É como se as letras ali, os versos daquela canção, fossem diálogos no filme. Vão te levar, né? Então, todas as músicas ali estavam desenhadas. A gente começou o licenciamento muito cedo, porque é um trabalho muito difícil de licenciar. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu todas as músicas que estavam no roteiro. E nesse sentido, o Bloco na Rua é um grande finale, porque no final, ele ali, aos 84, cantando Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, vamos junto. Eu acho isso muito simbólico. Muito atual. Você sabe quem conseguiu todas as canções? Quem faz a supervisão musical e a trilha? A nossa querida Mainha Mabes. Que legal! Que legal, né? Trabalhar entre amigos. Aqui eu e o Forlani, a gente se conhece há muitos anos, a gente trabalhou juntos lá desde a Rádio 89, a Mainha trabalhava com a gente. São os Amabes, o Gui Amabes, o Rica Amabes e a Mainha. O Gui fez a trilha e a Mainha é a produtora executiva. Que legal, que legal. É isso. Você tem que estar sempre junto das pessoas que você gosta, né? Lógico. E acho que isso é muito importante. Funciona, né, bem. É muito importante para um filme como esse, sabe? O Esmir falou do Azul Serra, que é um grande parceiro do Esmir, tem o Thales Junqueira, tem a Kit Fel. Eu acho que essa equipe, a gente falou aqui dos Amabes, o Esmir chamou a Cel para fazer a participação especial também. Essa equipe, o próprio elenco que ele chamou, todos eles, tem pessoas que ele conhece, são pessoas que respeitam a história do Ney desde o princípio. Estava todo mundo ali sabendo a importância que é falar desse artista vivo, né? Dessa história tão íntegra, né? Desse deleite que é Ney Matogrosso viver nesse mundo, sabe?
Então tinha isso. É importante você estar com seus parceiros ali, né? E eu lembro quando a gente foi almoçar, aquela primeira vez que você falou do filme, você falou, não, ele vai mostrar, a ideia é mostrar o Ney pelos amores dele Isso, e tudo. é esse recorte. E assim, na verdade, não é o recorte, tipo, você tá contando a vida inteira, né? Tipo, e é muito difícil fazer isso, justamente, as cinebiografias geralmente pegam, é lógico, você pega uma ideia, mas geralmente você fecha uma faixa, você vai pegar, sei lá, dos 20 aos 40, da fase mais produtiva, só que a fase mais produtiva do Ney é a vida dele inteira, né? Mas é assim, eu gosto de biografias que tem um recorte de tempo preciso, assim, sei lá, em uma semana você vai conhecer aquele artista, você vai entender a dimensão dele. Mas o Ney não tinha como, porque quando você vai na trajetória dele, você vê, assim, muitos pontos de virada e plot twists. Ele é o personagem que o Campbell, da Jornada do Herói, ia ter como exemplo. Quando eu li a história do Ney, mergulhei na história, eu falei, é a jornada do herói. É um protagonista muito forte, com potencial muito forte, que é reprimido na sua infância pelo pai, principalmente, a grande autoridade que reprimiu. E ele combate essa autoridade e, ao mesmo tempo, vai passando por vários outros obstáculos, porque essa autoridade, essas figuras de autoridade vão vindo, né? A censura, a ditadura, muitas vezes a imprensa ali, ou o preconceito da sociedade, até chegar na epidemia de AIDS. Então, são todas imagens de controle que tentaram, de muitas formas, reprimi-lo. E ele disse, não, eu tô aqui, eu vou viver dessa maneira, eu sou dessa forma, eu sou esse homem com H, e eu danço, e eu canto, e eu amo, e eu vivo, eu existo. Então o recorte, na verdade, foi esse, porque partiu da primeira figura de autoridade que ousou reprimi-lo, que é o pai, e vai até a morte do pai e o que acontece na epidemia da AIDS. Então foi um recorte emocional. Você pode ver que todas as cenas o Ney está lutando para ser quem ele é, porque a liberdade que ele emana e que todo mundo admira nele, ela é conquistada, ela não é dada. E eu acho mesmo. Que é isso que a gente mostra no filme, assim, para inspirar as pessoas também, né, a exercitar e a conquistar a liberdade de cada uma delas. E é um filme super sensual, sexual, mas principalmente sensual, né? Lindo. A forma como vocês filmaram aquilo. E vou falar depois da fotografia do Azul Serra, que é maravilhosa. Mas eu queria entender, porque assim, todo mundo fala que as cenas de sexo são umas coisas mais difíceis de filmar. Porque, cara, você tá ali mostrando a intimidade de duas pessoas e aquilo tem que ser real. E assim, você vê na tela, e tipo, num close, num planos fechados, você vê muito tudo ali. Língua, tipo tesão mesmo, assim, não é uma coisa que você consegue fácil, né? Tipo, como que foi achar tudo E é bonito isso? como é retratado o sexo homossexual, porque o sexo entre homens, normalmente no audiovisual, eu acho muito careta, porque ele é muito agressivo, sabe? E tem cenas de sexo hétero que são sensuais e poéticas, e eu acho que eles conseguiram isso de uma forma que inédita, assim. Eu acho as cenas lindas. Sim. Eu vejo como uma dança, assim, porque, assim, tudo começa na sala de ensaio, é importante para as pessoas saberem, né, porque elas veem as cenas de sexo e ficam curiosas a saber, que parece que os atores chegaram lá de repente e tiraram a roupa e fizeram, e não é assim. É importante saber que a gente começa na sala de ensaio com os dois atores olhando um para o outro, chegando próximo, fixando o olhar, tocando as mãos, se abraçando, sentindo o cheiro. É todo um passo a passo, um trabalho que eu faço também com o Roberto Aldi, que é um ator maravilhoso, preparador de elenco em conjunto, que a gente vai chegando, porque a gente cria intimidade com o nosso parceiro e com a nossa parceira dessa forma. Então os atores precisam criar essa intimidade. Então isso é conquistado também na sala de ensaio, eles chegam, se aproximam, e tem um momento que eles tiram sim a roupa para se encontrarem na nossa frente. Por quê? Porque eles têm que entender que também é um filme. E ninguém tá sozinho, não pode deixar a mão do ator sozinho. Isso é muito importante. Eu falo com os diretores e diretoras. Você tem que estar junto e falar sobre a cena, e experimentar em conjunto, porque a gente está todo ali, todo mundo está ali junto. E depois vai entrar a câmera, e a câmera vai dançar com eles. Então chega no set, tem o mínimo de gente possível. Então assim, as pessoas que não precisam estar, não estão, nem assistindo. E dança a câmera com eles. E aí a gente tem essa coisa que eles ficam, assim, sabendo qual é o limite de cada um. Isso é muito importante perguntar pro seu ator. Eu tô falando porque tem muitos jovens cineastas e diretores que trabalham com isso, que estão assistindo a gente. Importante perguntar o limite de cada um. E saber que
que existe confiança. Eu acho que isso é o mais importante. Uhum. E agora vamos falar do Azul Serra, porque assim, eu acho que a fotografia é maravilhosa. Você falou, né, do final da cena do show, mas o filme inteiro, tipo, vocês abusam de closes, abusam no bom sentido, né, no melhor dos sentidos, assim, de achar, vocês colocam uma poesia na tela ali, que até é uma pergunta, tipo, imagino que isso não estava no roteiro, isso aí entra um diretor de fotografia de falar, vamos pegar isso aqui, vamos pegar esse caco aqui, o que já estava no roteiro, o que vocês foram achando ali na hora, no set, o que o Azul veio sugerir para você, como que é o seu trabalho com o seu diretor de fotografia? Olha, tanto quanto com direção Eles de arte... fizeram boca a boca juntos. Como a série. Fizeram boca a boca na Netflix, que foi nossa primeira parceria. Na verdade, nossa primeira parceria foi o Azul de assistente de maquinário no meu curta em Parpar. Que a gente fez faculdade lá que atrás. Eu produzi. Que você faz uma participação também, olha só. O do sapato. Do sapato, sim. O Azul é que a gente era da faculdade, né? Mas enfim, a gente fala sobre personagem. Parece que, né, a gente está discutindo, então a câmera vai aqui, a lente aqui, mas na verdade, primeiro de tudo, a gente fala sobre o personagem naquela cena. Porque o que ele está sentindo é o que a câmera vai contar. Então, a relação da câmera com o personagem é importante. Por isso que você vê um filme que você se emociona com o ator. É claro que tem o trabalho do ator, mas existe a relação da câmera com o ator. Então, conversando sobre o personagem e a vontade... O sentimento dele ali, a gente consegue colocar ou pensar como essa câmera vai interagir. E no caso dos shows, que eu acho que você está falando, a gente tinha uma ideia para cada show. A gente não queria que as câmeras fossem... então vamos ter várias câmeras e captar tudo e cortar. Não era isso. O Homem de Neandertal sempre foi um lugar do bicho que se arrasta. A câmera também se arrasta. Ela brinca com foco, ela acha o bicho, ela volta, ela tem medo do bicho, a gente brincava com isso. O bandido já é sensual, então tem aquele striptease, a câmera que revela, a câmera que desce no quadril do Ney, aí já tem O Mundo é um Moinho, que ele tá com o terno, que é uma coisa clássica. Então cada show tinha uma cara, sabe? E a gente desenhava isso bastante, assim, pensando na plateia, no público, na relação do Ney com o público, na relação do Ney, no caso, né, o público pra gente sim. é o espectador de cinema, então existia uma relação do Ney com a câmera. E tem... mas não só nos shows, mas na própria casa também. Sim. Tipo, vocês pegam muito, sei lá, um detalhe de uma caneca, alguma coisa assim. Tipo, é fugir de uma narração normal. São coisas, voltando um pouquinho pra isso, mas assim... que vocês foram filmando ali pra ter, e daí na hora da edição falaram assim, putz, isso aqui ficou legal, vamos usar. Como que vocês foram achando esses detalhezinhos, assim, ou tava tudo pensado? Acho que é isso que... É que tudo parte da direção, interessante, porque também parte do diálogo com a direção de arte, porque quando você vai recriar o espaço do Ney, o cotidiano do Ney, vai descobrir o que o Ney tem na casa, a gente reproduziu quadros que o Ney tem na sala dele. Porque a gente pôde entrar na sala... O Keith Haring é uma história muito interessante que eu posso contar aqui. A gente reproduziu. Porque o que acontece? Se você vai no Festival de Montreux, aí quem quiser, que é maravilhoso, coloca aí no YouTube, Ney, Mato Grosso, Festival de Montreux, 1983. Ele está lá maravilhosamente cantando, enquanto o Keith Haring está desenhando, está fazendo um mural para o Ney. Os dois artistas ali. Ele escreve For Ney Mato Grosso e dá de presente para o Ney. O Ney não leva esse mural no dia porque ele precisa deixar lá para secar, né? Porque tá tinta fresca ainda. Dia seguinte sumiu. Roubaram. Ninguém sabe onde está esse mural até hoje. Não existe, assim, ninguém sabe. Assim, eu gostaria de saber quem tá com esse mural. Então o que a gente fez? Não, a gente vai ter que resgatar isso. A gente vai ter que colocar isso vi isso na exposição, lá no que é o nosso quadro. Que é o quadro deles. Mas eu não sabia que era... Não, eu sabia que a que tava lá em exposição no MIS era o do que tava na cena. Eu não sabia que ele não tinha mais. Ele não tem, então a gente devolveu pra ele de presente no filme, na ficção. Será que vai pra ele depois? Pra casa dele? Vai pra casa dele. Ele me perguntou. Mas foi isso. Mas o Thales Junqueira que fez. O trabalho do Thales de direção de arte é maravilhoso também, né? Então, assim, entra um símbolo muito forte, porque para aquele momento da epidemia de AIDS, um artista que morreu também, né, das complicações da AIDS. Sim. Então, é bonito, é isso que é bonito do cinema, eu acho, que você ressignificar e trazer na poesia, quer dizer, o Ney tem esse quadro,
sempre foi dele. Só não tá fisicamente ali porque alguém roubou, mas está agora na ficção. A gente devolve pra ele na ficção, né? Sim, então... maravilhoso. E tem uma outra imagem que me chamou muito a atenção, que é a Rita Lee. Mesma coisa. Que fica... Você não vê que é, mas assim, quem conhece sabe que é, né? A imagem dela, que ela tá, acho que daqui pra baixo só. Não, depois revela. Depois abre. Não, falando no começo. Tá. Daí... a Sara sabe, porque a Sara produziu essa imagem. Vai, fala a verdade. É ela que conseguiu pra gente isso aqui. A Sara é muito parceira. Isso é muito interessante falar, porque a Sara, ela sempre me acompanha, assim, eu às vezes dirijo programas dela também, ela faz participações nos meus filmes, mas por trás das câmeras, a Sara é muito, muito, muito ativa e muito me ajuda pra conseguir coisas. Esse quadro está ali por causa da Sara. Da Rita Lee, é verdade. Não, é porque consegui autorização, eles não estavam conseguindo autorização de jeito nenhum, aí eu fui atrás do Roberto Carvalho, a Silvia Vena, que é a empresária da Rita, falei com o João Lee. Então, essas coisas que eu consigo facilitar. Ajudar, eu ajudo, né? Mas é isso, você começou o programa aqui falando da minha microparticipação no filme, mas eu acho que, assim, é uma... só na frente das telas. Não existe micro. Ela é potente, eu acho tão legal. Porque, assim, a participação da Sara, eu vou te introduzir, mas eu quero que você conte como foi no set. Não, mas, assim, porque eu vou contar, mas eu acho que a minha participação nesse filme, ela é outra. O Julinho Andrade me escreveu, o ator maravilhoso, me escreveu assim, gente, mas você tá arrasando. Eu falei, ô Julinho, aquilo não é nada. A minha participação no filme é outra, amigo. Ainda mais pra ele, que é um grande ator, né? A minha participação no filme, eu acho que é essa ponte entre o Ney e né, lá atrás, porque o Ney leu acho que 12 tratamentos de roteiro do Smir. O Smir tem mais teve mais, né, Smir? Então, assim, toda essa ponte de falar, olha, meu irmão que tá fazendo, e aí ele entrar, eles se conhecerem melhor, que já se conheciam. A ponte pra, vamos lá, ele tá querendo ir no set... e depois ir junto. Então, isso eu ajudava. E, né, precisa da autorização pro quadro da Rita Lee, precisa de alguma coisa, eu tô ali. Essa é a minha participação. A estreia, né, do tipo, entender, receber as pessoas, porque eu conheço muita gente dessa área, então essa foi a minha participação. Agora... Mas no filme eu vou falar como foi o convite, porque foi uma ideia minha. Porque o que acontece? Existia coletiva de imprensa, então, né, era uma coletiva, o primeiro trabalho solo do Ney, no Homem de Neandertal, então ele estava um pouco inseguro com a crítica, saindo das Secos Molhados, e todo mundo ainda remetia a ele, né, fazer essa alusão aos secos, e ele estava ainda inseguro e estava querendo provar para a crítica que ele podia fazer sozinho. Existia essa coletiva de imprensa. E existia uma repórter que ficava do lado dele, né? Uma jornalista, uma repórter, enfim, de música. E aí eu falei, cara, tem tudo a ver ser a Sara, porque a Sara, né, que veio do universo da MTV, Rádio 89 antes, com essa coisa assim, a Sara é música, ela representa a música hoje, assim, com os grandes nomes da música brasileira. A gente tem projetos juntos, é impressionante, como todos gostam muito de falar com a Sara. Então, foi muito legal, porque eu falei, Sara, a gente pode fazer você viver você mesma nos anos 70. Sim, como se você existisse lá. Quem seria essa Sara lá, né? E aí que ela entrou assim... Essa Sara estaria defendendo o Ney naquela coletiva com todo mundo em cima. E daí eu faço isso. Mas isso que foi legal, ele deu essa liberdade, ele veio com essa ideia, ele roteirizou essa ideia. Só que daí você chega lá, o jesuíta... Aí ele falou, vamos dar um nome pra personagem. Sim, aí porque você não dá pra ser Sara, pega o nome dos anos 70. Anos 70. Aí eu falei, Fátima, o nome da nossa mãe. Foi bonito. Legal. Aí o jesuíta olhava pra mim e falava assim, me ame como você ama o Ney Matogrosso. Né? E daí, tipo, eram 3 da manhã, a gente filmando, que pra mim é ótimo, porque eu sou super notívaga, mas era uma noturna. Era uma noturna. E daí começou todo mundo a atacar o Ney, eu fiquei nervosa. O Ney, que era o jesuíta, eu realmente fiquei nervosa. Então, tem uma hora, Forlani, que eu falo assim, gente, é outra fase. Isso escapou. Sabe? Eu estou defendendo ele realmente. E aquilo do, você acha, Fátima, que as pessoas agora estão brincando com essa frase, né? Tipo, vou chorar no filme. Você acha, Fátima? Você não acha? E é muito legal essa coisa do nome, porque assim, eu também queria mostrar que assim, a gente tem isso, né? A gente vive isso, quando vai dar entrevistas também tem
aquele repórter, aquele jornalista que tá sempre, que você já conhece, porque acompanha o seu trabalho. Sim, então sim, a Fátima, no filme, A Dilma isso. tinha isso também, lembra? Que tinha a Thelma. Thelma. Tem até vários Thelma. Então era isso, assim, tipo, a Fátima é aquela pessoa que acompanha o Ney. Então o Ney já sabe o nome dele. Ele fala, Fátima, como se tivesse... E é muito Ney isso, né? Que tá conversando com ele uma só pessoa. fala com a pessoa, se as outras pessoas não interessam. Não, Entendi. ele é muito claro, muito verdadeiro. Então as outras não e olha no olho e conversa. E quando se interessa, conhece, ele olha, ele faz o eye contact. E o jesuíta fazia isso e ficava, tipo, eu fiquei parceira ali, né? Só que ela é lânguida, é engraçado, que daí é uma personagem, eu não sou assim, né? Que ela fica meio assim, meio boba pelo Ney, né? Mas você falou de olhar, né? Vocês falaram de olhar, né? Tem uma coisa ali que o jesuíta achou, vocês acharam juntos, né? É um olhar, ele tá sempre buscando, é a cabeça que vira, vem no ombro, tipo... É um bicho à espreita. É um bicho à espreita, porque o Ney é assim. É isso. Então ele, o jesuíta encarnou esse bicho. O Ney ficou impressionado. O Forlani, ele ficou impressionado, assim. A primeira vez que ele viu, ele ficava assim... Quando a gente mandava foto, né, Esmir, pra ele, de bastidor, antes dele ir no set. Porque é diferente você criar, você ser essa pessoa que você está interpretando e você fazer uma caricatura. Não é uma caricatura que tem ali, né? Tipo, você vê o Ney, né? É muito legal você falar isso. E eu acho que isso também veio dos ensaios do jesuíta chegar sem contorno. A gente combinou assim, eu falo, jesuíta, você já tem algo muito interior que modula com o Ney. Da onde que veio a escolha dele? Foi isso, assim. Desde o início, eu pensava no jesuíta. Eu achava que ele ele exalava o mesmo perfume que o Ney. Nesse sentido, sabe? Do tipo, a forma como eles se expressam, a liberdade que eles têm, serem multi-artistas. E muita gente, engraçado que eu falava, estou escrevendo a cinebiografia do Ney, muita gente espontaneamente falava, vai ser o jesuíta? Era muito louco. Era muito doido. Então, eu, como um diretor que analiso todas as possibilidades, ele sabia disso, eu falei, jesuíta, vamos lá, eu gosto muito de você, mas eu vou abrir para testes, porque eu quero conhecer atores do Brasil também, né, que possam ser Neys. Às vezes o Ney tá por aí, a gente não conhece, eu dei essa abertura. Ele muito generoso, claro, o Esmir, com certeza. E ainda assim, eu vi muita gente, e o jesuíta não tinha como, ele já veio... Era pra ele, sabe? E daí eu acho que a gente trabalhou na sala de ensaio que eu falei, olha, não chega com tentando fazer trejeito ou tentando ser Ney, chega jesuíta, o Ney vai aparecer. A gente vai começar em sala de ensaio a viver as situações que o Ney viveu, você vai passar por aulas de canto, por aulas de prosódia, para aprender a falar, por aulas de corpo, até por nutrição, que ele perdeu muitos quilos, então assim, tudo isso vai virar Ney. Eu não quero você hoje, Ney. Esse é o resultado de um trabalho de 3 meses. Vamos junto no processo. E a cada dia, cada semana, vocês tiveram pouco tempo. Mas foi muito intenso. E a cada dia, cada semana, o Ney foi surgindo. Foi muito intenso. E aí chegou no set... E cacos. Os cacos vinham porque ele já estava sendo... Esse Ney já estava sendo construído. Então, por exemplo, tem uma frase que ele que colocou... Pode me corrigir se eu estiver errada. Mas quando o Cabo Cato, que esse momento me emociona muito, que é um amor impossibilitado ali do Ney, e daí ele fala assim, foi bom te ver, Ney. Aí ele olha e fala, foi bom que você me viu. Sim, sim. Foi o jesuíta? Tava no roteiro? Não estava no roteiro, foi algo que ele trouxe. Não, foi algo que chegou no ensaio. Só que isso é Ney. E é muito Você consegue entender que é o Ney falando isso? Eu acho que o próprio Ney fala, eu falaria isso. Eu não sei se eu falei isso, mas eu falaria isso. Então eu acho que... Ele falou isso no coletivo, né? Foi maravilhoso. A gente contou essa história e aí... Vocês contaram essa história? Sim, aí o jesuíta chegou... Não, mas então, maravilhoso. O jesuíta chegou e falou assim, é muito Ney isso, não é gente, todo mundo é. Aí o Ney, poderia ser, sabe? Assim. Ele é maravilhoso. E é bonito, porque eu vi ontem no cinema pela primeira vez com uma sala cheia. E nessa fala as pessoas reagem porque elas veem o Ney. Sim, sim, total. Ou também, ele ainda faz com o ombrinho estão chamando assim. a gente de um bando de homossexuais. Digam que não são. Isso é o Ney, é muito maravilhoso. É muito simples, sabe por quê? Porque o Ney, ele acolhe o que você diz pra ele e responde. Então eu acho isso muito interessante, a forma como o Ney recebe, ele escuta. A escuta do Ney é muito interessante, porque ele não deixa de escutar, mesmo se é algo para apontá-lo, criticá-lo, ele escuta, pensa e
devolve. Ele não é uma pessoa como reativa. se fosse uma pessoa, como se fosse uma, tá, estamos conversando aqui. E isso o Jesuíta captou muito bem. O Ney é assim, entendeu? Ele não é uma pessoa reativa, ele não é uma pessoa que... você falou negativa? Reativa. Reativa. Ele não é. Não, maravilhoso ele... conviver com ele. Falar pra vocês, gente, conviver com o Ney Matogrosso é uma dádiva. Porque a gente aprende muito, não só essa coisa que a gente tem de projetar nele, esse desejo de ser livre, que a gente fala, essa ousadia, a transgressão, mas para além disso, existe esse ser humano que tem a escuta apurada. E você fala, que maravilhoso! É o Ney Matogrosso, ele tá te ouvindo, aí ele volta, né? Ele às vezes não responde na hora, depois ele volta com alguma coisa. É muito bom. Ela é muito íntegro. Ele é muito íntegro. Eu lembro, acho que no Rio de Janeiro do ano passado, né, ele estava lá, e ele falou, agora eu não lembro se ele estava falando de biografias, livros, né, que foram escritos sobre a vida dele, ou se era justamente de projetos de cinema que ele não tinha gostado, até que ele gostou. Eu não lembro porque você baseou muito em uma biografia específica, certo? Ou não? Não, na verdade foram muitas coisas. Foi mais nas conversas que eu tive com ele. A verdade. É que teve um ponto de partida que foi o Vira-Lata de Raça, que são o livro de memórias dele. E era um livro muito íntimo e que é, sim, uma autobiografia, vamos dizer assim. E de memórias, muito livre, assim, né? Livres associações. Então era lindo. Só que eu acho que fiquei muito próximo a ele. E depois, no meio do processo do roteiro, mais pra frente, saiu a biografia do Júlio Maria. E que é uma biografia excelente, porque é um jornalista, assim, que tem uma pesquisa maravilhosa. Inclusive, eu voltava lá para consultar várias vezes, porque ele tem uma pesquisa do tempo. Muitas vezes a gente nem lembra também das nossas coisas, se uma coisa aconteceu antes ou depois. E o Júlio fez uma pesquisa muito precisa, assim, de... 81 lançou O Homem com H. 82 ele já estava aqui. E isso era importante para mim, porque eram respostas que nem o Ney tinha. Então foi uma consulta. Mas eu acho que partiu das minhas conversas com o Ney. Eu queria justamente entender como que vocês tiveram o ok dele. Porque é isso, ele é uma pessoa que... Enfim, eu imagino que ofertas para fazer um filme sobre ele não deve ter faltado, não deve ter vindo antes. Já não sei se tiveram ou não, mas como que foi receber o ok? Foi, na verdade, um convite da Paris Filmes, né? A Paris Produtora queriam fazer uma biografia do Ney, eles já tinham fechado com o Ney essa possibilidade, e aí eles foram atrás de alguém para escrever e dirigir. Aí chegou até mim. O que foi um presente, porque assim, não é que nem o Ney... Eu já conheci o Ney, ele era amigo de meus amigos e também muito próximo da Sara, já tinha dirigido o Ney com a Sara no programa Calada à Noite, fiz a direção geral. Então foi engraçado que chegou para mim e eu falei, o Ney sabe que vocês estão falando comigo? No sentido, porque ele, né, a gente se conhece. Não sabe. Falei, deixa eu contar. Que legal. E foi quando eu falei com a Sara, lembra, Sara? Aí eu falei, olha, eu vou mandar uma mensagem pro Ney, só pra dizer que eu tô muito feliz que me fizeram esse convite, mas que na verdade foi um presente, que faz todo sentido, porque veio muito de encontro com as coisas que eu trabalho no audiovisual, que é a reflexão sobre desejo, pulsão do corpo, relacionamentos afetivos, possibilidades, pais e filhos, tem tudo a ver com o que eu já trabalho no audiovisual. Então parece que eu falei, nossa, agora veio a história de um artista, de uma cinematografia que dialoga com as coisas que eu tô dialogando aqui, né? Então, aí eu mandei essa mensagem sem antes mandar nada escrito. Eu falei, tô muito feliz que a gente vai fazer isso e muito em breve quero conversar com você. Daí a partir disso você começou a fazer o roteiro. Aí eu fiz uma pesquisa imensa, assim, de ficar escutando a discografia dele em ordem cronológica para entender o que ele canta, o que ele estava sentindo. Aí li todos esses livros, vi muitas entrevistas e tal. E eu comecei a ter conversas com ele e antes de mandar o roteiro eu ficava contando a história para ele. Olha, me interessa muito essa cena, mas me conta mais um pouco sobre ela. Porque eu não queria mostrar nada engessado ainda. Eu queria ainda pesquisar a fundo as múltiplas camadas de cada cena e principalmente o sentimento que rondava cada cena, porque a memória dele é maravilhosa, tá? Ele é muito preciso, mas é claro que existiam lacunas e elas precisam ser preenchidas, então eu precisava entender, eu falava, olha, Ney, a gente não vai saber todos os detalhes ali do que aconteceu, mas pra mim me interessa assim, ok, você discutiu com o pai, mas você ficou o quê? Triste? Nervoso? Com raiva? Indiferente? Esse sentimento me interessa. Porque a partir dele eu construo. É uma ficcionalização. A partir daqui eu construo. Aí você me disse, fica à vontade. Então foi todo um trabalho de aproximação e entendimento para
Quando eu escrevi a versão que eu achei que agora eu vou mostrar pro Ney, aí eu enviei pra ele. Isso já era o quê? Qual versão da... Boa pergunta, eu não sei qual era a versão, mas não era a primeira não, devia ser a terceira ou quarta. E aí eu lembro que quando tocou meu telefone, Ney Matogrosso, acho que foi a primeira vez que ele me ligou, assim. Não, uma vez ele me ligou pra elogiar o seu programa, que ele elogia, que ele, eu amei o que vocês fizeram, tá. Mas essa vez, diz respeito ao filme. Ele é muito legal. Ele, quando gosta de uma coisa, ele faz questão de dizer, então... Ele me ligou, Ney Matogrosso. Daí eu assim, tá, vamos lá. Aí eu fui no quarto, sabe quando você vai no quarto pra atender, assim, não, preciso de silêncio e tal. Eu atendi, oi, Ney, dele. Esmir, li numa sentada só. E eu falei, que maravilhoso. Ele, olha, eu acho que eu entendi o que você falou. Tem muita coisa ali que eu não sei se eu disse, mas eu poderia ter dito. Aí foi um presente pra mim. Eu falei, olha, que bom, né? Então eu acho que isso quer dizer que a gente tá alinhado. E eu vou te dizer mais uma coisa. Eu estava assim, porque eu nem assim, né? Ele não entra nada de cara. Ele é muito entregue no palco, né? Mas ele é um cara que vai entendendo a situação. Ele vai se familiarizando com a situação antes de entrar. Então eu senti que ele estava tateando. O bicho que tá vendo. É o bicho, a espreita. Aí ele falou assim, olha, eu estava olhando, entendendo o que você está fazendo. E eu estava falando, será que eu fico aqui na minha? Mas eu acho que eu quero me aproximar desse projeto. Eu quero estar próximo. Isso foi muito especial. Aí eu falei assim, então vamos junto que eu quero você próximo. Ó, infelizmente a gente tem que encerrar, mas assim, eu preciso falar uma coisa e eu quero ouvir de vocês também. A cena que mais me emocionou foi Rosa de Hiroshima. Aquela foi a cena. Foram duas que me emocionaram, mas essa mais. E eu quero saber de vocês. Você consegue? Acho que para mim é um pouquinho mais difícil, né? Que você fez tudo. Mas você quer falar primeiro? Fala você primeiro, porque daí qualquer coisa eu escolho outra. Eu tenho várias. Você tem um filme inteiro. Não, eu assisti 3 vezes, né? O filme. Rosa de Hiroshima. Nossa, eu choro. A primeira vez que eu vi... Ontem eu não chorei, mas a primeira vez que eu vi, eu chorava compulsivamente. É bonito. Tá, ao lado do Ney, inclusive. Escolher. Ele ficava assim do meu lado, olhando. Assim. A gente tem até uma foto que eu tô desesperada chorando e ele tá lá comendo sua pipoca pleno. A história do Cabo Cato eu acho a coisa mais linda. Eu acho lindo ter esse momento. A segunda vez que ele se encontra. A segunda vez, aquela coisa do amor impossibilitado, as circunstâncias da vida. Quando pro dia nascer feliz. Olha lá, não consegui escolher, são muitos momentos. É muito lindo. Eu tenho um momento especial que aconteceu no set até, que o Ney se emocionou com a gente, que eu acho que é quando os dois estão na cama, o Ney e o Marco de Maria, ele recebeu o teste negativo. Né? E normalmente o cinema, ele retrata, o audiovisual retrata sempre, né, quando vai falar da epidemia da AIDS, retrata assim, alguém que recebe o teste positivo e o mundo acaba. Mas eu acho que foi bonito mostrar que o Ney recebendo o teste negativo não necessariamente é um alívio, porque ele sabia que ele ia perder todos aqueles amigos que ele perdeu e os amores da vida dele, principalmente o Marco ali. Então foi uma cena muito, muito difícil de escrever e muito, muito emocionante de fazer, porque é ali um diálogo muito forte que fala sobre uma época, uma comunidade, tudo que atravessa, tudo que me atravessa a Ney, atravessa muitas pessoas, né? E eu acho muito lindo quando ele fala, esse vírus veio para matar a gente. E o Ney fala, não, ele veio para mostrar que a gente existe. Que a gente esse momento é muito forte. Que a gente é humano. E eu acho que me pega toda vez. Ontem no cinema, eu vejo ele emocionado, fico emocionado. A gente não pode ficar junto, nós dois. Ontem no cinema, você percebia quem já tinha passado por essa situação, quem era dessa época, sabe? Que a gente não passou por isso. A gente era muito pequeno. Sim. Então tinha gente ali que estava muito mexida com esse momento. Artistas, tinha muitos artistas, né? A pré-estreia tinha mais artistas, assim, e muita gente da música, porque o Ney é esse cara que vai unir do hardcore, do metal, tinha gente do rap, do hardcore, do metal, do samba, artistas musicais. Então você via ali do MPB as pessoas muito emocionadas. E quem não viveu a época também se colocando em situação. É um momento muito especial do filme e é uma abordagem única. Sim. Tem momentos únicos dessa cinematografia. Aquele final é único, essa abordagem que o Esmir dá é única. A maneira respeitosa de ser um homem que está vivo e muito vivo, é único tudo isso. Uma pessoa que já viveu tanto e continua com tanta vida, sabe? E sou suspeita para falar, mas eu acho que é isso. Eu acho que é essa que traz essa raridade na cinematografia do Ney.
Gente, obrigado demais. Eu queria que vocês encerrassem só convidando a galera para assistir ao filme aí a partir... Enfim, falem vocês. Todo mundo que maio. Todo mundo que tá assistindo, gente. 1º de maio, filme em todos os cinemas do Brasil. Todos, porque tem bastante sala. Procure a sala da sua cidade. Tem uma sessão antecipadas também, dia 30 de abril, para quem quiser. E vão assistir nos cinemas, porque assim, tá um espetáculo de imagem e som. E se você gosta de assistir aos shows do Ney, por exemplo, é como ir ver um show do Ney, assim, mas vários shows do Ney. Esse filme é de cinema. Porque vocês vão ver vários shows do Ney ali e vão com ele pra casa também, que é o legal dessa cinebiografia. Você sai do show e vai pra casa com o Ney. Eu voltei ouvindo, tipo, eu coloquei, eu fui e voltei pra casa, hoje de manhã eu tava ouvindo. A gente foi pra festinha, depois eu tô com o Ney. Mas tem isso de ir com o Ney pra casa também da transformação. Eu acho que cada um sai transformado de alguma forma com essa história, né? É uma história linda. E eu acho que isso dele ainda tá vivo, com tanta vida, dá um gás na gente, dá uma vontade de viver, você sai de lá... Você não viu no final, todo mundo começou a cantar, até Balada do Louco, que é uma música linda da Rita Lee, mas também tem uma coisa um pouco triste, linda, não triste, falei errado, desculpe, emocionante. E as pessoas cantando a plenos pulmões no meio do cinema, as pessoas batendo palma, eu falei, nossa, que coisa linda. Mas quando eu disse ir pra casa, eu também quis dizer que você entra na casa com ele, sabe? Eu brinco com o Ney que devia chamar Na Cama com o Ney. Na cama com a Madonna, mas na cama com o Ney. Enfim, nesse sentido também, sabe? Do tipo, você sai do show e vai com ele pra casa e vê o que acontece na casa dele. Não, você amou ali, né? E Jesuíta monstruoso, assim. Jesuíta, as pessoas têm que ir pra ver Jesuíta. Jesuíta, loucura. Fora que é um dos seres humanos mais lindos que eu já conheci. A gente falou bastante do Ney, mas é também legal falar o quanto Jesuíta é um ator especial e um ser humano especial, o quanto ele é doce, o quanto ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Jesuíta, pela pessoa dele, assim, sabe? Gente, obrigado demais. Obrigado pelo espaço e tudo. É verdade, eu sou muito fã do Omelete, você sabe. Muito feliz de estar aqui. E eu também gosto super muito. Feliz de ter vocês aqui. Muito bom.